Há um tempo atrás um colega, um amigo de faculdade me perguntou se Deus existia. Era um ambiente de faculdade, um ambiente bem complicado, infelizmente, onde tudo é muito questionado. E a questionamento parece ser mais interessante do que a construção da ideia, a defesa de algo. Não, devemos questionar, ok, mas não devemos chegar em conclusão nenhuma. Não devemos estar aptos a defender, é só questionar e tá tudo certo. E meio que esse era um ambiente, pelo menos na minha época. E eu sinceramente não acho que nada tenha mudado. E quando a gente raciocina se Deus existe ou não, nós estamos fazendo uma das perguntas mais importantes que possa ser feita. Para alguns incrédulos, vão achar assim, não, tem perguntas muito mais interessantes. Ok, mas eu ainda acredito que essa seja a pergunta mais importante a ser realizada, porque ela define o resto. Todo o restante vai ser definido se você crê, se Deus existe ou não. A partir daí você toca a sua vida. A partir daí você começa a formular um pensamento do que é uma ideologia, talvez própria, para você tocar a sua vida e na sua passagem pelo mundo. Se Cristo é Deus, se não é, se você deve ser fiel, se não deve, se você pode mentir ou não pode, enfim. Isso tudo é posterior à sua decisão sobre essa primeira pergunta. Se você vai ser um bom profissional ou não, enfim. Prioritariamente você precisa da resposta sobre a existência de Deus. Então, se você se questiona sobre isso e você não tem uma resposta simples, uma resposta fácil, me permita conduzi-los em um pensamento bem significativo agora, e não foi meu, ele é de Pascal. Pascal, discutindo com um ateu, ele foi colocado assim: olha, eu sou ateu e você é cristão. Você não vai me convencer porque eu não quero que você me convença, nem eu vou te convencer porque você não quer que eu te convença. Pascal concordou e falou assim: ok, ótimo. Mas vamos analisar onde estamos apostando as nossas vidas. Você é ateu, aposta que Deus não existe, e nessa aposta, caso você esteja certo e eu errado, você ateu terá ganho, porque você viveu a sua vida como quis, e no final de todas as coisas não tem nada. Você morreu, no final de sua vida você não terá nenhum lucro, nada que possa comemorar. Da mesma forma eu terei ganho, porque terei vivido a minha vida do jeito que eu quis. E no final da vida eu não saberei se Deus existe ou não, porque não há mais nada. Então, quando nós pensamos na sua forma de pensar, nós dois ganhamos. Eu pensando que sou cristão e você pensando que Deus não existe. Mas se nós invertermos o raciocínio agora e eu pensar que eu estou certo, você é ateu, terá perdido tudo. Você viveu a sua vida do jeito que quis, mas tem uma eternidade que você perdeu. Do outro lado, eu terei ganho tudo. Primeiramente, esse raciocínio, para você meditar um pouco sobre ele. O nome do autor dele é chamado de Aposta de Pascal. É criticada por muitos ateus, dizendo assim: mas qual Deus ele está falando? Ele está falando do cristianismo, comparado a qualquer outra coisa. Se você acredita em Buda e eu em Cristo, se você acredita em Maomé e eu em Cristo, se você acredita, não importa o teu sistema de crença ou de descrença. O que ele está dizendo é o seguinte: que nós fizemos uma aposta. Mas aí a questão que chega a nós é: o quão racional é a aposta que se faz? Se você aposta simplesmente por um achismo, uma tradição familiar, seja qual for a sua forma de apostar,
Você tem que perceber isso. Eu preferi buscar a verdade. Enquanto eu não obtive algo que eu não consigo lutar contra, que é inexorável, que é absoluta, eu não descansei. Pesquisei, li, caminhei por caminhos que hoje eu não me orgulho. Questionei o tanto que eu achei que era necessário questionar. E entendi que o meu maior compromisso, talvez o único, é com a verdade. É essa verdade que me levou a encontrar Cristo. É essa busca pelo que realmente é verdade, é puro, é essencial, é que me levou a Cristo. Então, quando eu paro e penso na necessidade que nós temos de responder a grande pergunta, se Deus existe, a primeira coisa que eu tenho para perguntar é: qual o seu nível de comprometimento com a verdade? Porque sem o comprometimento com a verdade não tem como responder isso. Tem alguns ateus famosos que já inclusive escreveram livros dizendo como foi a conversão dos mesmos. Anthony Flew, entre outros. Valeu. Falou. Eles, na busca pela verdade, para provar que o cristianismo era falso, eles acabam, na verdade, se convertendo porque encontraram no cristianismo a verdade. Cristo, em determinado momento, ele diz assim: eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Quando ele diz eu sou a verdade, ele bota um artigo definido e dá a ele o caráter de um substantivo. Ele é a verdade, não tem duas verdades. Quando ele fala verdade, ele não está dizendo uma parte da verdade, aquilo que você pode perceber da verdade. Não. Ele está dizendo assim: eu sou a verdade. E por a verdade encare absoluta. Alguém um dia disse que verdades absolutas não existem. E essa frase seria o quê? Se essa frase é uma verdade absoluta, ela necessariamente é falsa. E, portanto, o contrário é necessariamente verdadeiro. Verdades absolutas existem. A verdade absoluta existe. Não estou dizendo que eu a conheço, nem consigo defini-la. Mas eu estou afirmando que ela existe, já que o contrário, a sua negação, é obviamente falsa e falha em si mesma. Se nós pensamos que verdades absolutas existem e que Cristo se define como a verdade, o meu compromisso maior só pode ser exclusivamente com Ele. No momento que esse compromisso ele toma vulto, ele toma consistência dentro de mim, eu tenho que sucumbir ao que a verdade me mostra. Eu tenho que me dobrar aquilo, porque se alguém acredita em algo falso e vai se dobrar à falsidade, a ruína é certa. Não tem como você ter outro compromisso que não seja com a verdade se você está buscando respostas. E a pergunta que fica é: qual o seu nível de comprometimento com a verdade? Você estaria disposto a mudar a sua vida inteira? Tudo o que você pensa, a forma como você age, você se veste, você se relaciona, porque você finalmente encontrou a verdade? Você está disposto a isso? Pois se você está disposto se você está disposto a isso que eu disse, então pode ser que você começou a dar os primeiros passos no caminho certo. Essa é a primeira grande questão.